Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana passou, mais uma semana estamos aqui inteiros, dispostos a transmitir tudo que se baseia e pauta-se em conhecimento. E é isso que nós fazemos. A Rádio Urbana, o programa Urbana Fitness, traz isso para vocês. E hoje, como não é diferente, é um sábado, aquela manhã e o início da tarde de sábado, nós começamos com a passagem desse conhecimento. Hoje temos aqui em nossa casa o Felipe. Felipe, que é um homem que eu conheço há anos, desde o meu início de atividade física, vamos dizer, ginásio, alimentação saudável, a mudança de vida que eu tive. Eu conheço o Felipe desde então. O Felipe começou a sua carreira, acredito que, se não estou enganada, como personal trainer e depois evoluiu para o que ele é hoje. E isso eu vou deixar nas mãos dele para ele definir quem é o Felipe. Felipe, bom dia e eu vou agradecer a ti por estares cá e aceitar o nosso convite para o nosso programa Urbana Fitness, para mostrar-nos aquilo que foi a tua vinda para Angola como personal trainer e depois transformaste-te nesta pessoa que tu és e abraçaste o nosso país com todas as dificuldades que nós tivemos e criaste aquilo para isto, né? Aquilo não, criaste tudo isto, todo este, toda esta casa para ajudar todos aqueles a melhorarem as suas estruturas de vida. Então, Felipe, bom dia mais uma vez, obrigada mais uma vez, e vais passar aqui ao nosso público este conhecimento e vais dizer-nos quem é o Felipe. Obrigado, Geice, pelo convite. Obrigado à Rádio Urbana pelo convite. E obrigado a todos os ouvintes da Rádio Urbana. Eu espero que eu possa aqui passar um pouquinho daquilo que eu vivi em Angola, que eu vivo em Angola, e do meu propósito de vida, que sempre vai ser ajudar as pessoas a transformar o seu físico e a sua mentalidade através de ciência aplicada. Como você falou, eu me chamo Felipe Brandão, eu vivo em Angola já tem 11 anos, Uau. e eu cheguei aqui para ser instrutor de sala de musculação de um ginásio que é bastante famoso na época, o Luanda Sport Center, que hoje já não está mais aberto. E com o passar desse tempo, eu me tornei um profissional um pouco mais completo e capacitado, porque eu vim do Brasil apenas como professor de educação física para assumir uma sala de musculação, e eu já dava aulas em grupo, né? Então eu dei aula de spinning, dei aula de pump, dei aula de jump. Só que eu precisei aprender muito mais sobre determinados temas que envolvem a área da educação física, né? A gente tem também a área da nutrição, a gente tem também a área da fisioterapia e, mais recentemente, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, a parte de comportamento, né? O mindset, como é que a gente transforma a nossa cabeça, a forma com que a gente lida com o mundo externo, para que a gente conquiste aquilo que a gente deseja, sendo a parte pessoal, sendo a parte empresarial, ou até mesmo com as questões físicas, né? Então, eu como pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito focada e determinada naquilo que eu precisava fazer para conquistar, só que eu era muito focado para mim e eu tinha dificuldades em externar isso, em mostrar para as pessoas de que forma que elas precisavam pensar Pensar. para que alcançassem os seus objetivos. E aí eu fui estudar, né, sobre neurociência, sobre coaching, sobre análise de perfil comportamental, até eu chegar aqui nesse momento. Hoje eu tenho uma empresa que se chama Alpha. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano que tem a parte de comportamento, que é o Alpha Mind, e tem a parte a parte física, que a gente tem treinamento personalizado, a gente tem a parte de montagens de planos de treino, avaliações físicas, a parte de nutrição tem também a área de alimentação saudável, né? Nós somos uma empresa que, além de fornecer alimentação saudável, a gente também treina funcionários da casa das pessoas para que elas saibam Como cozinhar, para que elas preparar. saibam organizar as coisas de uma forma mais eficiente. A parte de medicina é mais recente, né? O doutor Alexandre esteve até aqui há 2 semanas atrás. Exato. Ele é especialista em diabesidade, né? Diabetes com obesidade. Então, são pessoas que têm duas condições severas de saúde
que a gente consegue melhorar demais a qualidade de vida através de exercício físico, através de alimentação adequada, e sem falar também da parte de hidratação e descanso, sono. São várias coisas que têm que estar interligadas. Então, quando a gente pega tudo isso e coloca no mesmo barco, eu chamo da Alfa de meu barco salva-vidas, né? Porque eu acredito demais que a gente consegue salvar a vida das pessoas através de alimentação saudável, exercício físico e descanso. E ser constante nisso, que, ao meu ver, é o mais importante. Não adianta a gente fazer um dia e não fazer nos outros, né? A gente tem que entender que a constância é o que manda. Fazer tudo certo numa semana e no final de semana vacilar, não adianta muita coisa. Então, a gente tem que equilibrar as coisas, né? Tudo de acordo com o objetivo, com o perfil da pessoa e, é óbvio, com a vida da pessoa. Porque as pessoas, elas têm uma forma de ver, né? Quem vive saudável e de tentar se encaixar naquela vida. Só que o que a gente faz é justamente ao contrário. É pegar a vida dessa pessoa e mexer em alguns pontos para que ela consiga realizar aquilo que ela precisa. A gente costuma também dizer que, quando eu falo a gente, é porque eu me considero parte de uma equipe, parte de um cenário onde todo mundo está no mesmo barco, está pensando da mesma forma e agindo da mesma forma, que é a equipe Alfa. Então, vai me ver muito falando a gente, porque eu penso em equipe. É uma equipa, né? Com certeza é justo. E aí o pessoal, quando eles falam sobre, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, e sempre se compara, né? Olha para alguém, eu quero ser assim. Só que eu quero ser assim é um pouco complexo, complicado e fadado ao fracasso, porque aquela pessoa tem um cenário provavelmente totalmente diferente do que essa pessoa que está dizendo que quer. Então, o que a gente faz? Análise de cenário, a gente faz análise de comportamento, a gente faz planejamentos. Seja ele planejamento alimentar, seja ele planejamento de treino, e seja ele a parte de saúde interna, né? Exames e tudo mais. Depois que a gente tem o máximo de dados possível, aí a gente tem uma exatidão maior no planejamento. Como trabalhar com esta pessoa que vos procura. Exatamente. Então, esse é o Felipe, é um cara que está em Angola há 11 anos. É um cara que cresceu relativamente rápido na profissão, onde hoje as pessoas sabem quem sou eu, sabem o que eu faço, e eu tenho uma forma muito peculiar de trabalhar, que é de ser um pouco mais rígido, de exigir um pouco mais, porque eu considero que eu me considero um profissional de alta performance. Alta performance é você tirar o máximo que você consegue no menor espaço de tempo, com eficiência e com segurança. E não dá para fazer isso sendo extremamente flexível. Exato. Não dá para ser... ter resultados. Exatamente. Né? Então, é óbvio que o tempo me tornou uma pessoa mais flexível, sim, mas ainda assim, as pessoas gastam dinheiro e eu quero proporcionar a elas o melhor que eu consigo no menor espaço de tempo, com eficiência e com segurança. Então, a gente consegue fazer. Muito bom, Felipe. Óbvio. Malta, aqui estamos. Esta foi a apresentação, assim dizendo, do Felipe, e vocês poderão ver que ao longo deste tema, ao longo desta entrevista, nós vamos aqui passar muito mais daquilo que ele pode nos transmitir e muito mais do que aquilo que a Alfa poderá nos ajudar. Então, fiquem bem ligados, e antes de eu passar as questões que eu tenho para ele, eu vou assim dizer que estamos abertos à Rádio Urbana, este programa Urbana Fitness está aberto para inúmeras questões que vocês queiram pôr, coisas e quem ligar, olha, sem esquecer que quem ligar ou quem mandar mensagem, melhor, quem mandar mensagem para nós nas nossas redes sociais, no nosso número que eu vou deixar aqui, o meu número, o número da Alfa, para vocês poderem então fazer o que nós vamos aqui prometer. Quem ligar para nós, ou quem mandar mensagem para nós, desculpa, vai poder ter desconto em qualquer serviço que a Alfa oferece. 10%. 10% de desconto naquilo que a Alfa
proporciona para nós. Qualquer serviço que eles têm, vocês se forem lá e quiserem aderir a algum serviço, eles dão-vos 10% de descontos. Então, o primeiro número que eu vou passar é o 924 7043. Vou repetir, 924 7043, que é o número da Rádio Urbana, que vocês vão poder escrever as vossas mensagens para nós e então conseguir aquele desconto de 10% nos serviços que a Alfa tem. E o número da Alfa é o 932 51 55 21. Vou repetir, 932 51 55 21. Ao longo... Desculpa, Jace. Lembrando que tem que dizer que está ouvindo o programa. O programa, olha, sim. Tem que dizer, ó, estou ouvindo o programa, exatamente. Esses 2 contatos aqui exatamente. foram dados para nós e eu gostaria de determinado serviço que a gente vai falar aqui. Então, malta, vamos aí, vamos entrar, vamos pôr as nossas questões e vamos ouvir um pouco mais do trabalho do Felipe. Então, voltando à nossa conversa, Felipe, eu tenho conhecimento, né, porque eu também já estou nisso há muitos anos. Não sou expert como tu. Sou atleta e também ao longo desses anos fui bebendo de algum conhecimento que todos os profissionais foram passando. E eu tenho ouvido que, assim, antes de nós decidirmos fazer qualquer coisa, mas o nosso programa é pautado em alimentação, saúde e bem-estar e atividade física. Então, antes de nós abraçarmos um desses 4 pontos que eu frisei aqui, nós temos que nos preparar psicologicamente para não haver aquelas quebras, aqueles vai, faz, desiste e não conseguimos resultados nenhuns. Tenho conhecimento de que temos de nos preparar mentalmente para tudo isso. Ou seja, tudo na nossa vida, né? E termos os resultados. Onde é que está? Não? Como é que isto é real? Como é que é possível isso? Não posso literalmente pegar... hoje eu decidi fazer jiu-jitsu, por exemplo, e vou lá, faço e começo a gostar daquilo. Não pode ser assim, sem antes a dizer... Não, eu vou começar a fazer jiu-jitsu para melhor ter um condicionamento físico, para melhor ter uma vida saudável. Sem ter antes de fazer essa review toda, não posso por simplesmente acordar e dizer eu vou fazer. Bom, eu vejo da seguinte forma. A gente tem determinados pontos aí a analisar, que é assim, quando se trata de uma decisão para que você faça uma atividade física, sim, a gente tem que ter alguns cuidados, porque a gente está lidando com o corpo humano. E dependendo da atividade física que você escolhe, existe uma situação prévia que tem que ser vista. Por exemplo, uma avaliação física é interessante você fazer, passar para o médico é interessante você passar para que o médico ateste que você está apto àquela atividade. Isso são tudo medidas de segurança. E a avaliação física é uma medida de análise para um planejamento. Então, vamos usar o exemplo que você falou do jiu-jitsu. Do nada, eu tomei a decisão de fazer o jiu-jitsu. A sua mentalidade, ela fez com que você tomasse uma decisão e essa decisão fez com que você tivesse uma atitude, uma ação. E isso é fidedigno, isso é interessante para todo mundo, porque toda decisão ela tem que ser precedida de um raciocínio lógico. Você raciocinou, você tomou uma decisão e após essa decisão você tem que colocar isso em prática, senão não sai da sua cabeça. Okay. Agora, quando lida com o corpo humano, você precisa entender as suas limitações, entender os seus objetivos e até que ponto aquela atividade vai te proporcionar aquilo que você está buscando. Isso eu falei de uma decisão tomada para uma atividade física. Agora vamos falar um pouco mais profundo sobre isso, sobre o comportamento. Eu entendo que o nosso comportamento ele começa de um raciocínio lógico e faz com que a gente tome uma decisão. Aonde que está o problema disso? A maioria das pessoas tem o raciocínio, tem a decisão,
E aí, ou não coloca em prática, ou coloca em prática e falha diversas vezes, que foi o que você falou. Ah, as pessoas querem determinada coisa, e aí para, e aí recomeça e tudo mais. Então, quando a gente pega isso, a gente transforma o nosso mindset, a gente entende um termo que se chama autorresponsabilidade. Esse termo, ele mostra pra gente de que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Então, você entrar numa atividade e por algum motivo você deixar aquela atividade, a responsabilidade é sua. Só que aonde que as pessoas pecam aí? Em colocar a responsabilidade em terceiros ou em situações externas. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero emagrecer, a pessoa quer emagrecer, ela toma a decisão de entrar no ginásio e é óbvio que o ideal, né, para o emagrecimento não é entrar no ginásio em primeiro lugar. O ideal é você cuidar do que você come. O emagrecimento é em casa, o fortalecimento é no ginásio. Um ajuda o outro, eles estão ligados intimamente, mas as pessoas que colocam as suas expectativas e todas as suas esperanças em emagrecer e só ir para o ginásio e não cuidar da alimentação, é fracasso na certa. Isso é matemática básica. Agora, quando essa pessoa vai lá, entra no ginásio, começa a fazer o seu exercício e começa a dar desculpas porque não está conseguindo, ela tira a responsabilidade dela e ela coloca no mundo externo. Então, eu não tenho tempo, o meu marido, o meu trabalho, os meus estudos, eu isso, eu aquilo. E aí não assume a responsabilidade daquilo que ela não está conseguindo. Isso se chama sabotagem. Então, a maioria das pessoas se sabota. Eu uso um termo na mentoria que eu dou, que chama-se o processo, que a gente precisa parar de inventar desculpas para cada solução. As pessoas, elas precisam arrumar solução para cada desculpa. Cada desculpa, exatamente. E essa inversão, ela, ao meu ver, ela faz total sentido para aquilo que você precisa fazer. Eu lidero 2 equipes e vira e mexe eu falo para eles assim, olha, você está me trazendo um problema, agora me traz a solução para esse problema. E aí as coisas funcionam um pouco melhor, né? Ainda não é o melhor dos mundos, mas quando a gente para de pensar no problema e começa a pensar na solução desse problema, aí a sua mentalidade começa a despertar para o lado que você quer ir e não para o lado que você não está conseguindo ir. Isso tudo é aqui dentro da nossa cabeça, entendeu? Mas também podemos, neste caminho todo, encontrar aquelas pessoas que eu ouço inúmeras vezes a dizer que eu treino para comer. Normal, e tá tudo bem. Agora, olha que paradoxo. Tá tudo bem, ó. Escuta, isso cara, que legal você ter levantado essa questão, porque assim, ó, existe o treinar para comer e existe o comer para treinar, né? Você como atleta, o que você faz? Você come para treinar. Por quê? Exato. Porque você trabalha com performance. Você quer melhorar a sua performance no vôlei, que eu sei que você é jogadora. Você quer melhorar o seu físico, então você analisa aquilo que você precisa e dá para o seu corpo aquilo que ele precisa para que você melhore. Agora, as pessoas comuns, vamos chamar assim, não querendo dizer que você não é comum, mas que a mentalidade de uma pessoa que trabalha com performance é diferente de uma pessoa que não trabalha com performance. E por isso que eu digo, tá tudo bem. Essa pessoa, ela come e aí ela vai treinar, né? Esse é você. O inverso. Eu treino e agora que eu gastei, eu posso me dar ao luxo de comer alguma coisa que eu tenha vontade. E tá tudo bem. Desde que essa pessoa entenda que ela é assim e daquele ponto ela não vai passar. O físico dela não vai mudar se a mentalidade dela não mudar. Viu que eu falei? A mentalidade de um atleta e uma mentalidade sempre terminar aí, não é? Exatamente. Então, por que eu digo que está tudo bem? Desde que essa pessoa entenda que ela não vai melhorar o físico dela porque ela treina para comer, né? E é engraçado porque se a gente for ver, a maioria treina para comer, mas a mentalidade não é do treina para comer. Porque uma das coisas que antigamente me tirava muita paciência, hoje não mais, era, eu quero emagrecer, mas eu não vou deixar de fazer isso. Então, e aí você pergunta, então, como é que vai emagrecer? Exatamente. Quando o objetivo dessa pessoa está claro na mente dela, e depois o papel do profissional é mostrar para ela aquilo que ela precisa fazer para alcançar aquele objetivo,
Se a mentalidade dela não tiver da forma certa, ela não vai conseguir. E por isso que eu digo, tá tudo bem, desde que ela tenha essa consciência. Essa pessoa tem que entender, ó, se você fizer isso dessa forma, o seu resultado é esse. Eu uso muito o termo, ó, tudo que te trouxe até esse momento não é o que vai te levar até o outro momento que você quer. Então, se você não mudar tudo que você está fazendo, porque foi tudo isso que você está fazendo te trouxe até aqui, você não vai conseguir ir para o próximo nível, você não consegue avançar, você não consegue melhorar. Então, ao meu ver, não é problema a pessoa comer para treinar para comer, desculpa. O meu problema é a pessoa treinar para comer e querer alguma coisa que o comer para treinar que vai te entregar. Entende? Entendo. Não sei se eu me fiz entender, porque é meio complexo, assim, são palavras muito próximas e invertidas. Eu vou assim dizer que eu sou um exemplo disso atualmente. Antes eu tinha aquela coisa de não, eu vou me vidrar, tenho o meu objetivo traçado e vou seguir ele até ali. Tanto que N vezes eu ouvi chamarem-me de não, tu és louca, porque vinham-me com aquelas marmitas todas a comer, tipo, carne com arroz, ovo com não sei quantos, e assim, vinham-me com essas restrições todas, e as pessoas dizem, já isso tu não vives. Eu dizia, eu tenho o meu objetivo. Então, eu cheguei até lá, vi como é que se faz, como é que se traça o caminho para chegar. Cheguei, vi o resultado e depois mudei. Eu disse, epa, já atingi este objetivo, agora já consigo ser mais flexível comigo. Eu já treino de uma forma mais soft e tenho uma alimentação, digo que é aquilo que eu chamo de alimentação saudável. Eu antes fazia uma dieta rigorosa. E hoje eu como de forma saudável. Eu acordo, tenho vontade de comer um hambúrguer, eu vou comer esse hambúrguer sem problema nenhum. Porque não vai ser eu comer o hambúrguer neste um dia que me vai descarrilar para tudo que eu já alcancei. Então é assim que eu penso, né? E eu acho que a palavra eu treino para comer faz sentido para mim. Eu treino para comer porque eu já atingi um percentual muscular, uma estrutura física e uma saúde estável, e então eu consigo ter este desequilíbrio alimentar, que é assim que eu chamo. Caramba, você falou uma coisa que eu escuto demais, e ao meu ver é uma inversão de valores muito ruim para a sociedade, que é assim, Geis, você não vive. Significa que aquela pessoa que vê, olha para você, comendo marmita, treinando todo dia, estudando sobre alimentação saudável, sobre exercício e tudo mais, vê o seu físico bonito, vê a sua saúde em dia, né? Vê a sua saúde, vê você saudável e provavelmente estável durante muitos anos e diz assim, você não vive. Olha que absurdo, isso para mim é um absurdo. Então quer dizer que a pessoa que não faz isso, que não come regradamente, que não treina todos os dias, que não tem a saúde estável, é essa pessoa que está vivendo? Acho que para 90% da sociedade, sim. É muita gente. Sim. É muita gente. Eu vou dizer 90% porque quando tu pegas e deparas-te com pessoas que não têm uma semana ou a vida, né, pautada em treino, alimentação, diversão e tudo mais, tu vês isso tudo e são raras as pessoas que têm isso. Perguntam, Jay, tu treinas todos os dias? Sim, eu treino todos os dias, mas tu não ficas cansada? Eu fico cansada porque eu também sou ser humano, né? Mas eu tenho que equilibrar as minhas horas de sono para poder recuperar aquilo que eu fiz ao longo do dia, né? Tem que haver esse equilíbrio. Mas é isso, tu não bebes, tu não perdes noite. Eu perco noite, bebo. Beber não bebo porque nunca foi meu, né? Eu sempre fiz atividade física, né? Que é o voleibol desde miúda. Então achei que a bebida não seria ótima para mim. Não digo que os desportistas profissionais não possam beber, podem, mas foi uma escolha que eu fiz. Então, e até hoje levo com isso, não me faz diferença beber ou não. E tem também o que a gente chama de mecanismo de recompensa, né? As pessoas, elas usam muito assim, trabalhei muito essa semana, então esse final de semana eu vou comer. Só que você falou uma coisa que é uma chave. Se as pessoas escutarem isso que tu falou, colocarem na cabeça e virar essa chave, muda tudo. Que é assim, ó. Primeiro você tem que conquistar. Recompensa nunca pode vir primeiro. Exato. Então, primeiro conquista o físico que você deseja, baseado em quê? Primeiro você ter uma mentalidade para isso.
Depois, atitudes que te direcionem para isso. Se alimentar adequadamente, treinar todos os Treinar. dias, descansar o suficiente, beber água o suficiente. Então, existem várias coisas que tem que vir antes da recompensa. Aí você falou assim, ó, eu tinha uma dieta mais restrita, eu conquistei aquilo que eu queria. E hoje é um pouco diferente, só que você conquistou aquilo que você Aquilo, queria. E exato. hoje você pode se dar ao luxo de perder uma noite de sono vez ou outra, Sim. de comer o seu hambúrguer, a sua pizza vez ou outra. Aonde é que está o erro da maioria das pessoas? Em colocar a exceção, que é o que você faz como exceção, como regra. Como regra, Então, exato. quando tudo aquilo que você faz, o seu corpo hoje, fisicamente, esteticamente falando, ele é exatamente resultado daquilo que você faz com ele. Exato. Então, se você come mal, se você não dorme, se você não treina, olha no espelho, fica pelado lá, né? Olha no espelho e vê o resultado. Agora, se você se alimenta bem, se você descansa o suficiente, se você treina bem e você faz isso constantemente, olha no espelho e vê o resultado. É simples. Mas a nossa sociedade, infelizmente, e é para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Eu digo Tentar que ajudar. este programa foi feito para um despertar de mentalidade, um despertar da nossa sociedade, e eu procuro atingir muito mais a juventude, porque está mal, está mesmo mal. Eu vejo no meu dia a dia, eu não falo nas festas e tudo mais, porque eu não sou de sair muito, mas as pessoas que estão ao meu redor, convivo diariamente no serviço, nos ginásios que eu vejo, está muito mal. Complicado, né? Há necessidade, sim, do acompanhamento. E depois entra aquela coisa, as pessoas não querem ser acompanhadas. Querem fazer. Ontem, engraçado, ontem eu tive um almoço, em que é um almoço de mulheres, e eu fui convidada a falar um bocado daquilo que é a minha vida, né? Daquilo que é a minha estrutura. E eu passei o conhecimento e eu disse-lhes assim: nós podemos até querer fazer as coisas, mas não podemos pegar da noite para o dia e decidir seguir o que a Jace está a fazer. O que a Jace está a fazer não poderá não se adequar ao teu modo de vida, à tua estrutura, poderá ter N empecilhos a caminho. Então, o que tens de fazer é procurar um profissional capacitado para ajudar-te nisso. E elas perguntaram-me assim: mas Jace, procurar um profissional seria procurar um nutricionista e um preparador físico? Eu disse: certo, porque um vai casar o outro. Vamos supor que tu procuras um nutricionista e o nutricionista vai te dar tudo o que tu precisas, mas depois vais perder e vais ficar com aquela pele e vais dizer: pô, a minha pele está flácida, estou assim. Porque não tens a estrutura física muscular que tu precisas para te sentir assim, consistente, com um físico duro e com energia para encarar o nosso dia a dia, porque a nossa cidade também consome. Demais. Consome. Então tu tens esses dois profissionais ali, vai mudar por total a tua vida. É um emagrecimento feio, né? Exato, as pessoas querem perder peso. Você esquecem que o perder peso não é o que a gente quer. O que a gente quer é perder gordura. E aí elas disseram, perde gordura, fica aquelas flácidas, né? E elas disseram: mas eu já caminho, eu corro e não sei quantos. Eu disse: é muito bom, mas também vais precisar de uma atividade que te dê o músculo, porque o caminhar te faz perder gordura, sim, o correr te faz perder gordura, sim, mas vai te desgastar as tuas fibras musculares. Então eu vou entrar naquele quesito que diz: eu vi essa frase ontem a ler algo numa página que um profissional dizia assim: a atividade física pesada também emagrece. Então eu fiquei: uau! E ele diz que a atividade física pesada emagrece, chega a emagrecer muito mais do que uma caminhada ou correr. Sim. Eu fiquei incrédula com isso e eu disse: eu vou levar isso para o Felipe. Então eu preciso que esclareças. Talvez alguém já tenha ouvido isso também e nunca teve uma resposta. Então eu vou pedir que me esclareças isso, Felipe, e aqui estamos na rádio diante de toda essa gente. Preciso que me fales disso. Onde é que entra a atividade física pesada secar-nos ou fazer-nos perder muito mais gordura do que o correr e o caminhar?
Como é que isso funciona? Porque eu Então, sempre achei que o correr, caminhar, chega a queimar muito mais. é um erro comum, né? Colocar o cardio como o salvador da pátria. Uau. Atividade física pesada aí que eu vejo, provavelmente, tá? Porque aquilo que você me falou, eu não vi quem é a pessoa e não, talvez o contexto possa me confundir um pouco, mas atividade física pesada eu entendo que seja musculação, Musculação, sim, né? sim, ele fala de Atividade com musculação pesos, com com peso, carga. exato, ele fala O mesmo que, o disso. que acontece é que Tanto assim, que ele ó, fala, eu tô ali fazendo peito, aquela energia, aquela força que eu vou usar para fazer o peito, não vai sair só do peito, vai sim, sair de toda a outra parte do corpo e que vai gerar, ele utilizou termos muito técnicos, que uhum, eu não conheço, vai gerar, e já não me lembro, desculpa, mas vai gerar, eu percebi que tipo, vai gerar uma força e que vai precisar ir buscar energia nesta gordura e sim, aí é que vai queimar. exatamente, é disso que se trata. O que acontece é que a gente tem o famoso metabolismo, que todo mundo usa o metabolismo como uma palavra bonita, mas usa de forma errada, né? Oh, Eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. É o contrário. oh, isso Seu muito. metabolismo é lento porque você não emagrece. Ah, Ah, como é que isso funciona? É meio confuso. yeah. Mas, ó, usar o metabolismo como um artifício, como uma desculpa, é não entender o que é o metabolismo. Então, eu vou tentar explicar isso de uma forma, traçar esse paralelo entre o cardio, Uhum. né, que todo mundo, eu quero emagrecer, eu vou pro cardio. Eu vou começar a fazer exercício, primeiro eu vou pro cardio para emagrecer, depois eu vou para Isso musculação. é comum de se É a ouvir. maior perda de tempo que tem. Por quê? Porque se a gente colocar, pensa em uma hora, vamos aqui tentar criar um cenário, uma hora de cardio, Aham. uma hora de musculação. Tudo depende de queima calórica, né? Para você Sim, dizer se um é mais eficiente que o outro em gasto. Agora, a caminhada, a corrida, ela depende da tua velocidade para que a sua frequência cardíaca bata mais alto, e se bater mais alto, você gasta mais. A musculação, provavelmente teu condicionamento físico, qualquer peso que você levantar, já vai elevar a sua frequência cardíaca. Então, o sim. seu gasto acaba sendo maior, porque a sua frequência cardíaca é maior. Esse é o primeiro ponto. Pensa em uma hora de cardio e uma hora de musculação, tá? Agora, uma hora de cardio e uma hora de musculação, onde é que está o déficit de atenção das pessoas? É assim, ó. Se você faz cardio, você só trabalha a sua parte cardiorrespiratória. Seu coração vai bombear sangue e você tem a sua circulação melhor. Naturalmente, você tem um gasto calórico. Geralmente, tá? É entre 200 e 300 calorias uma hora de cardio a 6 km por hora. Isso, 6 km por hora, é considerado, para mim, Felipe, uma caminhada rápida. Mas para uma pessoa que seja mais baixa, uma estatura menor, pode ser um trote ou uma corrida. Então, isso vai fazer com que a minha frequência bata num determinado ponto e da outra pessoa em outro ponto. Mas vamos botar aí, 200 e 300 calorias. Agora, uma hora de musculação, numa intensidade alta, e aí a intensidade na musculação é a quantidade de carga que você suporta, você provavelmente consegue as mesmas 200 e 300 calorias, só que você tem um desenvolvimento muscular. Aonde é que isso entra para o emagrecimento? Quanto mais músculo você tem, mais o seu metabolismo é acelerado. Lembra que eu ia falar sobre o metabolismo? O metabolismo está totalmente ligado à quantidade de músculo que você tem. Então, Uau. se você quer emagrecer mais, você precisa ganhar mais músculo. Se você ganha mais músculo, seu corpo é mais pesado, porém ele é mais Sim. pesado de músculo, o que faz com que o seu metabolismo acelere, o que faz com que você gaste mais energia. E eu não digo só durante o dia, tá? Porque esse negócio do gasto de energia em repouso, a Aham. ciência já desmontou isso aí. É muito pouco para que você considere assim, eu tenho mais músculo, então eu gasto mais durante o dia. Mas é muito pouco. Porém, a vantagem de você ter mais músculo é que você consegue cada vez mais treinar melhor. Se o seu treino é melhor, você gasta mais. Se você desenvolve mais o seu músculo, o seu metabolismo acelera. E aí o seu emagrecimento vem desde que você siga o resto, né? Se alimente adequado, descanse e repita isso todos os dias. Eu tô aqui, tô boquiaberta. É um tema muito legal, mas Uau, é porque as tô. pessoas não sabem, né? Sim, vou te dizer, Felipe, eu tô indignada. Eu tô indignada, tô mesmo, sério. Por quê? Porque assim, eu fazia. hum, eu gosto de fazer cardio, até porque o meu cardio eu faço
mesmo a correr. Uhum. Porque para jogar eu precisava ter esta condição, essa frequência cardíaca bem definida, bem estruturada, Uhum. para ter aquilo que nós chamamos de resistência. Sim. Eu sei que eu também posso ir buscar essa resistência, fazer o levantamento de peso e tudo mais, mas é totalmente diferente. Porque tu tens no voleibol, por exemplo, tu tens que pegar, ir correr para uma ponta, voltar e ter que saltar. Então precisas do casamento, daquilo que é a força, daquilo que é a mobilidade até, Potência, exatamente, velocidade, mudança de velocidade, direção, tem tanta coisa exatamente. envolvida aí, Tens valências de ter físicas, né? tudo isso. Então eu casei estes dois propósitos, que é a musculação e o cardio. Eu Uhum. saía do primeiro, eu fazia a musculação, porque eu tentei inverter esse quadro, fazer o cardio e depois ir para a musculação, e cheguei à conclusão de que ia já arrebentada para a musculação e não Uhum. tinha um desenvolvimento do que eu idealizei. Então mudei, Uhum. fazia a musculação e depois fui para o cardio no final. Mas eu pergunto assim, uma pessoa numa semana que treina de segunda, vamos dizer, a sábado, quanto, e ela faz musculação e faz o cardio, quanto de cardio é necessário para essa pessoa que, vamos dizer, não seja atleta como eu, tem uma vida normal? Quanto é necessário para ela o fazer cardio? E ela tem o tal objetivo de perder peso. Certo. Depois entra a questão daquele que quer ganhar peso. Sim. Então, dentro desse cenário, porque assim, ó, a palavra depende, ela é usada praticamente em qualquer pergunta que se faz em relação a objetivos, né? Exato. Ah, tudo bem, ela quer emagrecer, quer perder peso, né? Quer diminuir o seu percentual de gordura para a gente ser ainda mais técnico. Eu faria o cardio no final. E eu não faria um cardio em alta intensidade. Porque o cardio, ele tem diferenças de aplicações e ele tem momentos ideais. O cardio, com a frequência cardíaca alta, vamos dizer, acima de 90%, é considerado o HIIT, né? O High Intensity. Sim, High Intensity. Isso tem um objetivo, isso tem um momento. O cardio ali, de 60% a 80% da frequência cardíaca, ele já tem um outro objetivo. O cardio com a frequência cardíaca mais baixa, ele já tem um outro objetivo. Então, quando se fala de cardio, a gente precisa entender qual é o cardio, para quem que é essa pessoa, quais são as capacidades dela. Então, por isso o depende. Ah, depende. Mas no cenário de emagrecimento, no cenário de perda de gordura, eu, Felipe, como treinador, eu colocaria o cardio ao final da sessão de musculação. Felipe, por quê? Eu acabei de falar que para acelerar o teu metabolismo, para que você tenha uma capacidade de queima de gordura maior, você tem que ter mais músculo. Então, aonde é que eu consigo mais músculo? Na musculação. Se eu consigo mais músculo na musculação, e isso é o principal para o emagrecimento, eu gasto o máximo de energia dessa pessoa em 1 hora de musculação e, ao final da sessão, eu coloco ela num cardio de intensidade baixa, moderada a baixa. Uma caminhada, né? Exatamente. Por quê? Porque o cardio ele tem potencial de gasto energético e queima de gordura? Sim. Mas ele também tem o potencial de aumentar a tua capacidade de oxigenação celular e queima de gordura através de tempo. Então, é assim, ó, a nossa célula ela tem as chamadas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis por respirar, né? Oxigenação a gente chama de respiração. Quanto maior é essa capacidade de captação de oxigênio e respiração, melhor. Melhor para quê? Melhor para a tua capacidade cardíaca, melhor para a tua capacidade muscular. Então, de que forma que eu trabalho essa melhora? Num cardio de intensidade baixa. Porque o cardio de intensidade alta, ele não é propriamente para isso, ele é mesmo para gasto energético, para queimar gordura. Ah, então quer dizer que o cardio é para queimar gordura, eu vou para o cardio. Ó, repetindo, acabei de falar. Primeiro vai para a musculação. Primeiro cria condições do teu corpo ser capaz de queimar cada vez mais, através do aumento da tua musculatura. Depois você vai para o cardio, para fazer com que ele seja ainda mais capaz, porém de uma outra forma, através de oxigenação celular. Então, a mitocôndria está lá para isso. Ela está lá para receber oxigênio.
Como é que eu aumento a quantidade de mitocôndrias? Cardio de intensidade baixa. Como é que eu aumento a minha capacidade de queima? Aumento de massa muscular. Então é musculação primeiro, cardio depois. E no cenário contrário, de quem quer ganhar, A mesma coisa. a mesma coisa. A única coisa que muda para quem quer aumentar seu peso em massa muscular, né? Porque é interessante a gente sempre deixar claro que, eu quero ganhar peso. Se você quer ganhar peso, basta você comer, que você vai ganhar peso. Aí a pessoa, não, mas eu quero ficar fit, né? Quero ficar carente, como a maioria fala. Então, se você quer aumentar a sua quantidade de massa muscular, prioridade é musculação, óbvio, né? Você quer aumentar a sua quantidade de massa muscular. Cardio de baixa intensidade após os exercícios. Para quê? Para aumentar a sua capacidade de captação de oxigênio, para aumentar a sua capacidade de contração. E onde que está o segredo e a diferença? Na quantidade de calorias. Se você quer redução de gordura, redução de peso em percentual de gordura, você tem que ter o déficit calórico. Você tem que consumir menos do que aquilo que você gasta, certo? Se você quer aumentar a sua massa muscular, você tem que consumir mais do que aquilo que você gasta. Só que o quanto mais, aí depende. De novo a palavra depende, tá vendo? Depende de uma série de fatores. Porque consumir calorias é muito fácil. Você consegue consumir 1000 calorias, às vezes, num hambúrguer, que você come em 5 minutos. Você consegue consumir 350 calorias num pedaço de pizza. Então, você demora 1 hora no cardio, de baixa intensidade, para gastar 300 calorias, mas você consegue repor essas 300 calorias em menos de 5 minutos comendo um pedaço de pizza. Então, aí que está o segredo da matemática por trás dos objetivos das pessoas, do que é que elas têm que fazer para alcançar isso. Não é simplesmente, eu vou comer um pouco melhor, eu vou treinar todos os dias, mas o quanto você vai comer melhor, o como você vai treinar, a dose faz diferença, né? As pessoas tendem a dizer que dieta é ruim. Na verdade, a minha opinião, dieta nada mais é do que se alimentar saudável, porém com horários e quantidades pré-definidas. E onde entra aquele ponto de o beber muita água serve apenas para hidratar ou vai ajudar-te a alguma coisa? Porque eu também já ouvi que, vamos supor, dão-te um plano alimentar e tu estás a seguir, tens a ideia de comer de 3 em 3 horas e ainda não atingiste estas 3 horas, começas lá ali com fome. E já ouvi muita gente dizer, não, eu bebo água para fazer-me chegar até aquelas 3 horas que eu tenho de cumprir. A água onde é que entra neste cenário? Apenas para hidratar ou para ajudar também nesses aspectos? Um dos indícios da desidratação é a fome. Isso é real, isso é cientificamente comprovado. Porém, na maioria dos cenários que a gente vê, essa construção verbal aí de quando eu tô com fome eu bebo água. Isso é um artifício que usam, porém, existe uma outra forma melhor de contornar a fome, que é a seleção dos alimentos. Então, alimentos que contêm grãos integrais, alimentos que contêm mais fibras, vão te deixar saciado por mais tempo. Você citou de comer de 3 em 3 horas. Então, eu gostaria de deixar bem claro para quem está ouvindo para a gente que esse negócio de tem que comer de 3 em 3 horas, isso não é uma regra, isso é apenas um modelo de alimentação, né? Eu como a cada 2 horas. Tem gente que come 2 vezes por dia, então come com um espaço maior. Tem gente que corta carboidrato, tem gente que corta a gordura. Existem formas de você se alimentar. Quem é que comanda isso? É o nutricionista, depois dele fazer uma consulta com o paciente e entender qual dessas estratégias encaixa melhor na realidade daquela pessoa. E assim você consegue fazer com que aquele indivíduo que vive se sabotando tenha menor probabilidade de se sabotar. Por quê? Porque tudo está exatamente do jeito que ele está habituado, porém com algumas regras a mais que ele não está acostumado. Agora, você falou da água. Nosso corpo, posso botar aqui, 98% do nosso corpo é água. Todos os processos metabólicos e bioquímicos que a gente, todos são feitos em meio aquático. Então, beber água é extremamente importante para que você faça com que o seu corpo
trabalhe da forma ideal, porque é no meio aquático que tudo acontece. A questão de beber água para matar a fome ou para contornar ali é um comportamento bem comum até, mas não seria o melhor. Porque uma hora essa fome vai vir com mais intensidade e aí é nessa hora que você perde o controle. Sim, vais comer e não te vais sentir saciado e vais querer comer E mais, vai querer não comer é? mais. É aí que está o Ok. problema. Então a seleção dos alimentos, colocar alimentos com maior densidade, com maior quantidade de fibras, com grãos integrais, aí sim seria a melhor solução para que você não sentisse essa fome. A fome, ela faz parte, tá? Não vou dizer que ela não faz parte. Vira e mexe, a gente está com fome. Só que, se as pessoas entenderem que a gente precisa nutrir o nosso corpo ao invés de matar a nossa fome, aí o físico de todo mundo seria lindo, né? Uau. As pessoas querem comer para matar a fome. Tá na correria do trabalho, tá na correria do dia a dia, o filho isso e aquilo, e aí não deu tempo de comer, a hora que para comer, o que acontece? Arrebenta, come qualquer coisa e come sem medida, né? Come até matar a fome. Então, organização em primeiro lugar, depois seleção dos alimentos, quantidade. E aí você tem uma vida melhor. E provavelmente um físico mais bonito, né? Bem mais estruturado. Bom, família, é assim, eu tô aqui mais uma vez com o Tiago. Desculpa, com o Felipe, não sei se tirei o Tiago da onde. Estou aqui com o Felipe e vocês estão abertos a porem as vossas questões. Eu vou deixar mais uma vez os contactos para vocês mandarem as mensagens. É o 924 7043. Este contacto é da Rádio Urbana e tem o contacto da Alfa. O que é a Alfa? A Alfa é uma empresa representada pelo Felipe e ele ajuda. Ele e o seu pessoal, né, a sua staff, ajudam as pessoas a mudarem o seu estilo de vida. Quer naquilo que é o psicológico da pessoa, naquilo que é a busca para uma melhoria de saúde, de físico, estrutura comportamental, alimentação. Eles têm todos esses pilares lá disponíveis para você. Então, procurem esta empresa, que é representada mais uma vez pelo Felipe, e ele vos vai ajudar neste quesito. Vamos ser responsáveis conosco, vamos melhorar o nosso estilo de vida e ao fazê-lo nós vamos ter melhores hipóteses para tudo aquilo que nós queremos fazer. Então é isso, procurar melhorar a nossa saúde para poder fazer tudo o resto, porque sem ela nós não somos nada, não somos ninguém. E isto para aqui dizer parte primeiramente do nosso psicológico. Se não temos ele firme, ele determinado, capacitado a enfrentar aquilo que é o desafio, porque inicialmente vai ser um desafio. Tu não estás habituado àquele modo de vida, não é, Felipe? A construção de um novo hábito é sempre muito difícil. É muito difícil. Então, ele estará ali para ajudar-nos a fazer tudo isso. Não façam sozinho porque o fulano A, o fulano B, o fulano C está a fazer. Procurem as coisas da melhor forma, de forma acertada. Então, nós estamos aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, procurem-nos e nós nos vamos nós nos vamos mover para ajudar todas essas pessoas. Digo porque nós já temos experiência nisso. Eu não sou personal trainer, não sou nutricionista. O que poderei fazer é indicar-vos a Alfa. Indicar-vos a Alfa para acompanhar-vos nisso. Então, vamos fazer tudo isso para melhorar a nossa vida. O Felipe, a Alfa, o que é que tem encontrado de dificuldade no nosso mercado, Felipe? Mais recentemente, é porque assim, a Alfa é uma empresa de desenvolvimento humano que tem a vertente mente e a vertente corpo, né? Okay. O corpo já vamos dizer, cresceu muito nos últimos anos, mas é mais simples das pessoas entenderem. Entender é uma coisa, executar é outra. É mais simples da gente falar para a pessoa que ela precisa se exercitar todos os dias. É mais simples a gente falar para as pessoas que precisa se alimentar adequadamente. É simples falar para as pessoas que ela precisa dormir e descansar o suficiente. E é simples também falar que tem que ser constante nisso. Agora, é simples colocar isso em prática? Não, não é simples. Se fosse, estava todo mundo fazendo. Todo mundo a fazer, certo? Exato. Agora, na outra vertente da Alfa, que é a mente, é o Alpha Mind,
é onde começa o gatilho de realmente fazer acontecer, que é o processo decisório. Mudanças acontecem muito rápido, as pessoas ficam esperando as determinadas circunstâncias, o cenário perfeito. Ah, não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, para depois resolver essa questão. Mas é assim, mudanças acontecem rápido e a decisão tomada se tornando uma atitude, a mudança já está efetivada. Agora, você falou sobre hábito, né? Nosso corpo e a nossa mente, ela precisa de muito tempo para fazer com que aquilo seja automático. O que é um hábito? É algo que você faz facilmente sem gastar muita energia. A gente fala sobre sacrifício e sobre ser difícil, ser um desafio, a palavra que você usou. Que é assim, para se tornar um hábito, primeiro você tem que tomar uma decisão, você tem que colocar essa decisão em prática. Essa decisão em prática vão vir os sacrifícios e os desafios, e você sendo constante nisso, se torna um hábito. E aí você vai gastar menos energia para fazer aquilo todos os dias. Então, eu vou dar um exemplo. É muito fácil para mim hoje acordar e comer uma marmita. Só que foi fácil no início, quando eu comecei a fazer isso? Lógico que não, era chato pra caramba. Pô, vou comer marmita, vou comer aqui mandioca e ovo cozido. Não, eu gostava do bacon, eu gostava da linguiça, do ovo estrelado ali, cheio de manteiga, eu adorava isso. Só que quando você tem o propósito na sua mente e você quer realmente mudar a tua realidade, e principalmente para mim, Felipe, ser modelo, ser exemplo para outras pessoas, para inspirar, para motivar, eu comecei a usar isso a meu favor. Bom, eu preciso ser dessa forma para conquistar aquilo que eu desejo, e essa conquista vai me trazer autoridade para falar sobre isso com as pessoas. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Já tem bastante tempo, graças a Deus. Eu já faço isso há muitos anos, né? Mas eu posso dizer que firme mesmo, muito disciplinado, focado, foi quando começou a pandemia. Olha que engraçado. Muita gente se perdeu durante a pandemia, né? Ficou em casa, engordou e não sei o quê. Para mim foi o contrário. Foi um boom para a sociedade. Eu trabalhava tanto, atendia tanto, fazia tanta coisa que quando eu tive que parar, eu olhei para mim. E assim, óbvio que eu nunca, eu sempre tive um físico diferenciado, sempre treinei, sempre me alimentei. Mas quando eu falei assim, quando eu fui obrigado a não ir mais para a rua, a não socializar mais, aí eu falei, bom, então já que eu tenho que fazer, agora eu vou cuidar de mim. E aí foi com foco total, até eu chegar aonde eu cheguei agora. Então, eu tenho uma forma de ver que as pessoas usaram a pandemia contra elas, eu usei a meu favor. Então, me alimentar adequadamente, treinar todos os dias, os ginásios estavam todos fechados, mas a gente tinha um jeitinho de dar um treino. Sim. Então, a gente conseguiu fazer as coisas do jeito que precisava para alcançar alguma coisa, né? E assim, hoje as pessoas me seguem, olham o meu Instagram, olham o meu dia a dia, que eu estou sempre postando, e vira e mexe vem essas perguntas. E você tocou no assunto que a gente pode fazer um link legal aqui, que é: pô, Felipe, você só come isso? Pô, Geice, você só come isso? Não, eu não só como isso. Mas eu preciso entender que aquilo ali é o que vai me dar o que eu preciso para alcançar o que eu desejo. Exatamente. Não quer dizer que você que está me perguntando, e isso tem várias perguntas na internet, que você tem que fazer dessa forma. Às vezes é até uma acusação. Ah, eu não consigo fazer isso desse jeito. Aí eu falo, mas quem disse que você precisa? Você não precisa fazer isso dessa forma. Essa é a minha realidade. E as pessoas tendem a se comparar e se encaixar na realidade dos outros. Aí é fracasso. Dá certo. Não tem como dar certo eu tentando fazer a alimentação da Geice, por exemplo. Se eu for fazer a tua alimentação, eu vou ficar com fome. Porque eu faço 7 refeições por dia e são 500 gramas cada refeição. Pô, tu come pra caramba. Eu como um volume grande de comida, mas eu tenho as minhas calorias muito bem controladas. Entendeu? Então, é um erro comum, mas a gente está aqui para tentar ajudar, para tentar explicar para as pessoas como que deve ser. E para uma pessoa, Filipe, que estamos já na reta final assim do nosso programa, mas eu vou procurar equilibrar aqui as coisas. Para uma pessoa que não tem condições de procurar a Alfa para ajudar, o que é que tu dirias a ela? Porque eu na minha página recebo muitas questões assim, Geice, tu tens um físico muito bonito, o que é que tu fazes para ter esse físico?
Eu passo a explicar o que é que eu faço e explico que também tive a necessidade de retirar muitas coisas da minha alimentação. Inicialmente, o que é que tu aconselhas essa pessoa a fazer quando não tem condições, por exemplo, de seguir como uma Jace ou como uma outra pessoa que tenha condições? Assim, num conselho geral, o que é que tu dirias para uma pessoa assim, nessas condições? Ó, pensa assim, eu não tenho condições alguma de investir dinheiro em nada disso que vocês estão falando aí. Uhum. Então entenda, você precisa beber uma quantidade X de água. Aí eu vou passar aqui, ó, pega o seu peso, multiplica por 35, que é o mínimo de água que você tem que consumir por dia. Você mantém o seu corpo hidratado, você já tem uma facilitação metabólica. Tudo no seu corpo vai funcionar melhor se você consumir pelo menos o mínimo de água. Então pega o Ok. peso, multiplica por 35. Depois, tenha pelo menos de 6 a 8 horas de sono, sono de qualidade. Se você dorme 6 ou 8 horas, mas acorda cansado, provavelmente algum outro pilar da tua vida não está equilibrado do jeito que devia. Aí pode ser até a alimentação. Alimentação. Então, ó, água, sono e treino. Então, pô, eu não tenho dinheiro para ir para o ginásio. Começa Pois. assim numa caminhada na rua. Parado que não dá para ficar, porque o sedentarismo mata. As pessoas, elas estão acima do peso, esse acima do peso por conta de um sedentarismo e de uma má alimentação. Quando elas se tornam obesas, num primeiro grau, você não tem indício de nada, de nenhum problema. Mas conforme a obesidade vai aumentando, vai começando a aparecer os problemas. Então, a obesidade é considerado doença. Se você está acima do peso e já está obeso, você está doente. Ninguém quer ficar doente. Eu quero envelhecer para brincar com os meus filhos e os meus Os netos netos. a pleno vapor. Quero jogar para cima, quero rolar no chão, quero me tornar um velho ativo, Ativo. né? Então, água, sono, treino e constância. Fazer isso todos os dias. E aos poucos você vai melhorando, né? Da caminhada você passa para a corrida, da corrida você passa para um treinamento funcional que você possa fazer em casa. A internet, ela é muito útil para isso. A gente consegue pesquisar várias Todo coisas tipo. legais. Tem que saber filtrar, né? Porque também tem muita muita coisa porcaria na errada. internet. Mas na internet você consegue achar calculadora para quantidade de água, treinamentos funcionais que você possa fazer em casa sem nenhum tipo de material. Então, você tem que, primeiro, parar de inventar desculpas de que eu não tenho Exato. e aí eu não faço. Então, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Não tenho dinheiro, então, beber água você tem que beber? Você tem que beber. Se alimentar adequadamente, você tem que se alimentar? Sim. Então, olha na internet, vê os estudos dos grupos alimentares do que é mais saudável e o que não é. Então, é simples. Ao invés de tomar uma gasosa com açúcar, eu vou dar o exemplo aqui da Coca-Cola, né? Sim. Se você quer fazer uma alteração, para de tomar refrigerante ou gasosa com açúcar e passa a tomar o refrigerante zero. Já é uma mudança extraordinária. Mas não há aquela coisa de que o refrigerante zero também é só uma coisa de marketing? Não. Pensa em calorias, né? O refrigerante zero, ele é saudável? Não. Ele é a melhor bebida? Não. Ele é para você beber todo dia? Não. Mas você vai beber, não vai? Então bebe o zero, porque ele não tem caloria. Se você não consegue cortar, e a maioria das pessoas não consegue cortar assim, não bebo mais a partir de hoje. Se você vai continuar bebendo, tem uma redução de dano. Reduz a quantidade de calorias daquilo que você vai continuar fazendo, porque é tua vontade, porque você quer. Agora, é o melhor cenário? Lógico que não. O refrigerante não é uma bebida para você beber toda hora e para você substituir tudo. Tem muitos dizeres aí na internet que fala, né, que o refrigerante zero é melhor, chega a ser melhor do que um sumo natural. Isso é um absurdo de um determinado ponto de vista, mas é real de um outro. De um determinado ponto de vista nutricionalmente falando, em qualidade, um sumo natural é muito melhor. Porém, alguém que está tentando emagrecer e precisa regular a quantidade de calorias, o refrigerante é melhor. O refrigerante zero, que não tem calorias. É saudável? Não é. Não é para beber todo dia. Tô repetindo aqui várias vezes que é para ficar bem fixado. Mas dá para encaixar. Então aí, ó, olha como é que dá. Se a pessoa levanta todos os dias, bebe água, dorme com quantidade suficiente, se alimenta minimamente adequadamente, mudando aquilo que já vem fazendo, e faz exercícios todos os dias, cara, isso aí não precisa de dinheiro, precisa de disposição
e precisa de decisão. E a decisão está na nossa cabeça. Pois. E no quesito alimentar, falamos aqui de bebida, né? Uhum. O que é que tu sugeres de comer, de beber já Eu falaste, falei né? dos grupos alimentares, porque assim, o que a gente... É uma frase bem famosa, né? Desembale menos e descasque mais. Então, quanto mais natural for a alimentação, melhor. Isso diz que a gente tem que comer menos produtos industrializados. Ok, primeira coisa. Depois, os integrais são melhores em toda a realidade? Não, mas se eu tiver que escolher de uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem conhecimento, dá preferência aos integrais. E eles nem são tão mais caros assim. Só partindo do princípio que você tem que se alimentar, você vai se alimentar, então escolha melhor a sua alimentação. Aonde é que você adquire esse conhecimento? Na internet, é simples, bota lá no Google, bota no chat GPT agora é o momento aí, o chat GPT resolve muita coisa para muita gente. Coloca lá quais são os alimentos mais adequados para alguém que quer se alimentar mais saudável ou até mesmo que quer emagrecer. Cara, vai aparecer um monte de coisa lá. Então, se basear nisso, não tendo isso como uma regra para todo mundo. É óbvio que isso é uma coisa generalizada. Como você falou, é uma situação onde a pessoa não tem condições financeiras para investir num profissional, num ginásio, numa alimentação XPTO, mas quer mudar de vida. Então, bebe água, se alimenta adequadamente baseado nos grupos alimentares que é fácil de achar na internet, treina todos os dias, né? Que seja caminhada, dessa caminhada vai para a corrida, da corrida vai para o treino funcional, que dá para fazer em casa sem material nenhum, com uma garrafa d'água, com uma cadeira, com um sofá, com a cama. Eu já dei treinamento assim para pessoas e descansa o suficiente. E o mais importante para mim é a constância, fazer isso todos os dias. Eu tenho aqui 4 perguntas para ti. Pode falar. O senhor Lucênio quer saber o seguinte. As minhas perguntas são: qual é o melhor exercício para perder gordura localizada, como a do abdômen e dos glúteos e do culote? Deixa eu responder essa de forma simples e categórica. O melhor exercício para isso aí é dieta. Não existe exercício que você faça onde você perca gordura localizada. O exercício ele é para potencializar o emagrecimento, aumentar sua massa muscular para acelerar o seu metabolismo e te trazer mais força. A força te traz longevidade. Agora, nenhum exercício é capaz de perder gordura. Ele potencializa sim se você fizer dieta. A segunda pergunta é: como perder a gordura subcutânea da barriga? Mesma coisa. É a mesma pergunta feita de uma outra forma. Diferente. É uma pessoa que direcionou a gordura para a barriga. Para a barriga. Na barriga. É assim, não sei se é homem ou mulher. Né? É homem. É Lucênio, né? Lucênio. Seu Lucênio. Gordura subcutânea na barriga. Ninguém, nenhum físico, nenhum corpo, ele é capaz de perder gordura de forma direcionada. Não existe um GPS de dieta que vai falar assim, ó, eu vou perder gordura só aqui. Não. Todo físico, toda pessoa tem uma predisposição em acumular gordura em um determinado ponto e provavelmente esse ponto que é maior, mais gorduroso, vai ser o último a sair. A maioria, nos homens, geralmente é no flanco, atrás, embaixo, próximo do glúteo, em cima um pouquinho. Nas mulheres, geralmente é a tal da pochete, né? Sim. É aonde se acumula mais. Então, assim, você vai fazer dieta, você vai fazer exercício, você vai beber água, você vai repetir tudo isso e essa gordura ela vai saindo aos poucos de forma geral. Não existe como você localizar essa atitude, né? Essa ação aí. Bem, a terceira pergunta é: qual é o melhor exercício para enriquecer essas regiões após a perda de peso? E assim, eu entendi a pergunta de como é que eu fortaleço, aumento a massa muscular na região. Né? Então, por exemplo, no glúteo, os exercícios mais famosos, os afundos, os agachamentos e a prensa, né, o leg press são os mais indicados. No abdômen, os abdominais tradicionais. Lembrando que, para que o seu músculo apareça, você tem que ter redução de gordura. Então, você pode ter um músculo muito embaixo forte e a gordura por cima. A gente chama de fordo, né? São os gordinhos que acham que são fortes. Quando tira a camisa, aquele cara que é grandão caente, você vê que não tem, você não consegue enxergar um músculo naquele corpo. Sim. Por quê? Porque ele é o fordo.
Ele é o gordo, Oh, só que ele é muito forte. muito É um cara forte, que sim. treina muito, porém não come direito. Então esse cara, ele tem capacidade muscular, porém ele tem muita massa gordurosa também. Então, Ok. treino. Essa terceira pergunta é engraçada. Celebridades costumam fazer uso do whey protein após o treino? Celebridade não, né? É uma unanimidade. O whey protein é o suplemento mais famoso e mais difundido no mundo inteiro. Existem diversas formas de aplicação dele. Eu, por exemplo, eu consumo whey protein antes do treino e eu consumo whey protein depois do treino. Eu consumo whey protein também no meu pequeno almoço, na minha primeira refeição. Só que tudo isso está atrelado às necessidades individuais. Antes de você pensar em suplementação, whey protein, você tem que pensar em alimentação. Tudo que você precisa, provavelmente você consegue tirar de comida. Quando você tem uma necessidade especial, é quando o suplemento entra em ação. Agora, suplemento sozinho não faz milagre. Você tem que fazer todo o caminho, se alimentar adequadamente, treinar, descansar, beber água e repetir. Então, o whey protein, ele nada mais é do que uma fonte de proteína com redução de calorias e dependendo da marca, dependendo do tipo, você tem ali um pouquinho de carboidrato, você tem um pouquinho mais de gordura, você tem um pouquinho mais de sódio, mas o whey protein, a função dele é te prover quantidade de proteína. Ok. Bom, família, estamos mesmo já em cima da nossa hora. A conversa com o Felipe foi fenomenal. Passa Aqueles rápido, que né? não assistiram aí passou muito rápido. Eu quando olhei para a hora, já lá faltavam 15 minutos. Bem, aqueles que não acompanharam esta entrevista, ela vai estar gravada na nossa página, né, da Rádio Urbana e vai estar também disponível no YouTube. Família, entrem, bebam destes conhecimentos e vou aqui dizer que na minha página ou na página do Felipe vão estar grandes novidades para ajudarem-vos. Em breve, em breve. Em breve, para ajudar-vos. Essas novidades serão bastante úteis até para mim. Até para mim. Vai facilitar e muito a nossa vida. Aquilo que nós dizemos, não temos tempo. Não temos tempo para preparar determinadas refeições, não temos tempo. E ainda há uma questão aqui muito pertinente das pessoas que não treinam, dizerem que não têm tempo para treinar sequer. E eu vou responder, até eu já vou responder. As pessoas não têm tempo porque não querem ter. É, É assim que eu digo. falta Quando de me tempo dizem, é Jace, falta de não tenho organização. tempo para treinar. Eu acho que as pessoas não têm tempo porque não têm interesse. Porque quando nós temos interesse, nós vamos atrás e fazemos. Então, é só isso. Então, procurem nem que for 30 minutos do vosso dia para fazerem alguma atividade física. Não precisa ser ginásio, não precisa ser nada disso, mas ponham o vosso corpo em movimento. É o conselho que nós deixamos aqui. Felipe, qual é o conselho que tu deixas aqui para a malta? Priorizem a saúde de vocês, porque quando menos vocês esperam, vocês vão precisar dela. Rapidamente, eu tive Covid há 3 semanas atrás e eu fiquei mal, porém a minha saúde, que de muitos anos de alimentação saudável, de treino, conseguiu segurar para que eu não precisasse ser hospitalizado e tudo mais. Então, eu até publiquei isso no Instagram dizendo que a gente só dá valor quando perde, isso é uma coisa, mas a gente também só dá valor quando a gente precisa e não tem. Então, às vezes, esse momento de precisar da saúde como eu precisei, segurou minha onda, vamos dizer assim. Eu fiquei realmente muito debilitado e ainda estou um pouco cansado, mas estou bem melhor. Agora, pensa vocês, né? A saúde de vocês, ela é até o seu último suspiro. Então, você quer viver doente ou você quer viver saudável? Você quer correr atrás da sua saúde ou você quer correr na frente da tua vida feliz? É simples, tem que cuidar, tem que priorizar a saúde em primeiro lugar. Uau! Queres deixar aqui algum contato ou queres deixar aqui alguma informação que possa aqui ajudar a família? Então, a Alfa é minha empresa, né? Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano que tem a parte da mente, tem a parte do corpo. Então, a gente faz planejamentos alimentares, a gente faz acompanhamento nutricional, a gente tem muitos serviços ali para ajudar as pessoas a conseguir, né, tirar as desculpas. Então, quem quiser, era durante o programa, né, mas eu vou deixar mais uma hora. Quem ligar nessa próxima hora, 932-515-521.
liga para a Alfa, diz que ouviu a rádio, que ouviu a Geice, que ouviu a Rádio Urbana, o nosso programa aqui, e vocês vão ter um desconto em algum dos nossos serviços, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aqui eu vou pegar o Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem conosco neste programa. E próximo sábado teremos aqui novas novidades, né? Já são novas, né? Teremos aqui novidades também e boas informações. A quem quiser contactar a Rádio Urbana, tem aqui o contacto 924 7043. Entrem em contato conosco, exponham as vossas questões para talvez no próximo programa nós possamos aqui também nos pautar naquilo que vocês querem e precisam. Um beijinho bem grande, um bom final de semana, sem muitos exageros. Controlem-se para depois não chorarem. Esta é a ideia. Então vamos ser felizes, mas com disciplina, com constância e com muito amor no coração. Um beijinho e boa tarde para todo mundo. Rádio Urbana,